A paz do Senhor, amém? É sempre com muito temor, né, que a gente se coloca diante da igreja, que a gente se coloca primeiramente diante do Senhor, né, para ministrar a palavra dele, para falar aquilo que ele tem para ministrar aos nossos corações, né, através deste alimento tão maravilhoso que nós podemos desfrutar não só na igreja, não só na casa do Senhor, mas onde quer que nós estejamos. Como o Senhor é maravilhoso, né? Que Ele nos deixou esse alimento diário, que nos fortalece, que nos revigora e que nos sustenta a cada dia para que a gente possa enfrentar os dias maus que nós temos passado e que a gente sabe que, infelizmente, por um ponto, mas felizmente por outro, porque nós sabemos que quanto mais as profecias vão se cumprindo, mais a volta de Jesus está próxima, né? Então a gente fala infelizmente porque é muita coisa ruim que a gente vê acontecendo, mas à medida que a palavra vai se cumprindo, está mais próximo de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus. Nós vamos usar por base mesmo a palavra, né? A divisa que foi proposta para hoje, que está em Mateus capítulo 5. Esse texto que é tão rico, né? Que os irmãos possam abrir suas Bíblias, estar atentos à projeção. Nós vamos ler novamente do versículo 13 ao versículo 16. O nosso coração ele já começou a ser preparado através dessa encenação que nós tivemos. Que coisa maravilhosa que já começa a preparar a terra do nosso coração para aquilo que o Senhor ele tem para falar a cada um de nós nesta noite. Amém? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Quando nós nos atentamos para esse capítulo 5, onde Jesus ele se assenta para ensinar os discípulos, para passar naquele momento o Sermão do Monte, né, que é conhecido como o Sermão do Monte, onde ele vai descrever, ele vai falar com os discípulos sobre vários ensinamentos. E ele começa com as bem-aventuranças. Ele começa do versículo 1 ao versículo 13, nós percebemos que ele começa traçando um perfil do cristão. Quando ele fala para os discípulos, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados os puros de coração. Jesus ali está dizendo para os discípulos, vocês precisam ser assim. Vocês precisam ter esta conduta. Vocês precisam ter este comportamento. Jesus ele passa a falar para os discípulos naquele momento como eles deveriam ser e como eles deveriam agir. E os discípulos atentos a todos os ensinamentos de Jesus, eu tenho certeza de que eles estavam absorvendo e compreendendo. É assim que nós devemos agir. Eles ainda estavam no momento em que eles não tinham plena certeza do que iria acontecer. Porque até mesmo quando Jesus ressuscita e vem ter com eles novamente, Jesus fala, eu já falei para vocês, eu já tinha falado que iria acontecer. Mas os discípulos ainda tinham ficado meio que atordoados. Mas nesse momento eles estavam vidrados em Jesus e entendendo que aquele ensinamento que Jesus estava dando através das bem-aventuranças era como eles deveriam ser e como eles deveriam se portar, enquanto ainda estavam com Jesus e depois, quando Jesus não estivesse mais com eles. Porque Jesus estava em todo o tempo preparando eles.
Jesus já tinha falado, eu não vou deixar vocês enganados, não vou deixar vocês confundidos, vocês não vão ficar sem entender nada, ou sem saber de nada. Eu estou esclarecendo. E naquele momento, sabe quando um pai ou uma mãe começa, né? O filhinho lá desde pequenininho. A gente tem o pequeno em casa, então a gente sabe. Você fala uma vez, você fala outra, você ensina, você corrige, você exorta, você chama atenção, você explica e explica de novo, explica de novo, explica de novo, né? A Monique tá ali assim, que já tem adolescente, então ela já explicou e explicou e explicou, né? E eu sei que eu vou explicar e explicar e explicar ainda muito mais, até que as crianças consigam entender, até que eles consigam assimilar aquilo que está sendo ensinado e eles passem a ter aquilo incutido na mente deles de maneira tal que já vai ser automático fazer. Por quê? Porque aprendeu. Eles aprendem que precisam ser e ter aquele comportamento. E nesse momento os discípulos estavam sendo ensinados a respeito do que eles deveriam ser. Então agora que Jesus vem e traz essa passagem, a partir do versículo 13, vocês são o sal. Ele não fala, vocês precisam ser, Jesus já fala, vocês são o sal. Por quê? Porque Jesus já ministrou na vida deles o perfil deles. Jesus já tinha traçado para eles, olha, vocês são assim. E a partir de hoje vocês precisam ter essa atitude. Quando nós vemos aqui no versículo 10, voltando um pouquinho, né, da leitura que nós fizemos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, né? Quando Jesus diz assim, pois deles é o reino dos céus, ele não diz será, ele já diz pois deles é o reino dos céus. Nós precisamos compreender que naquele momento Jesus também já estava deixando claro para os discípulos. Talvez eles ainda não estavam tão claro na mente deles, mas ele já estava esclarecendo. Vocês serão perseguidos. E vocês são bem-aventurados por isso, porque o reino dos céus já é de vocês. Já é. Ele não fala será. E naquele momento em que Jesus fala isso, por causa que serão perseguidos por causa da justiça. Nessa passagem, quando nós entendemos a justiça, nós precisamos entender dois termos, justificação e santificação. Quando a palavra do Senhor ela traz o termo justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, entendam, aqueles que são justificados e santificados. Justificados, aqueles que já tiveram os seus pecados perdoados por Jesus. Quando Jesus ele vem sobre as nossas vidas e ele tira o nosso pecado e ele lança sobre nós a justiça deles, ele fala, se você me segue, se você me reconhece como Salvador, eu tiro todo o seu pecado e eu venho com a minha justiça. Ou seja, aquele fardo que era nosso, ele leva sobre ele e ele nos dá um fardo que é mais leve, um fardo suportável, um fardo que nós conseguiremos levar. Ou seja, ele nos justifica e não há mais condenação, porque ele veio sobre nós com a justiça dele. E quando nós compreendemos essa justificação em Cristo Jesus, nós compreendemos tamanho amor revelado através de Jesus para as nossas vidas, algo precisa acontecer em mim. Algo novo precisa acontecer em mim. E isso é a santificação. Eu já não vivo mais como eu vivia. Eu quero viver de uma maneira diferente, eu quero resplandecer a glória de Deus, eu quero refletir, eu quero espelhar aquilo que Jesus me ensinou, aquilo que Jesus me ensina a cada dia. Ou seja, sendo justificado, eu busco a santificação. E se eu for perseguido por isso, eu sei
que o reino de Deus já é sobre a minha vida. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo isso para os discípulos. E nós hoje somos discípulos de Cristo. Nós precisamos entender que mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que o mundo nos aponte, mesmo que as lutas venham, o reino de Deus já é sobre as nossas vidas, amém? Se eu entendo isso, isso não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria. E eu entendo que, mesmo que eu seja perseguida, mulheres, eu vou, hoje assim, a palavra como, né, é culto rosa, é para as mulheres, mas homens podem ter certeza de que o Senhor, Ele vai falar ao coração de vocês também. Então, às vezes eu vou falar para as mulheres, às vezes eu vou falar de maneira geral, mas que o Senhor, Ele cumpra. Eu tenho certeza que Ele vai cumprir o propósito dEle através da palavra dEle nesta noite. E quando eu penso assim sobre a palavra perseguição, hoje nós temos visto que a igreja do Senhor, ela não é perseguida só no Afeganistão, ela não é perseguida só na China, ela não é perseguida só no Oriente Médio, ou em outros países onde o cristianismo não tem liberdade. A igreja do Senhor é perseguida no Brasil. Se algum de vocês ainda não perceberam, nós já não estamos tendo tanta liberdade assim. Glória a Deus porque nós podemos nos reunir. Glória a Deus porque nós podemos estar como igreja neste momento, juntos para cultuar ao Senhor, para aprender da palavra do Senhor. Mas quando você abre a sua boca lá fora, você se posiciona como cristão. Eu não sei se você já vivenciou, eu já vivenciei críticas, ofensas pelo modo de pensar. Ah, porque eu simplesmente penso assim? Não. Porque eu creio nos princípios cristãos. Eu creio naquilo que Jesus deixou para que eu me embasasse. Para que eu embasasse a minha fé. Então, quando nós falamos sobre perseguição, nós podemos sofrer perseguição em casa, com os familiares. Como? Recebendo palavras de ofensas, palavras de desânimo. Mas você quer fazer assim? Mas você acredita mesmo nisso? O ano passado, a minha sobrinha estava passando um tempo com a gente lá. A gente estava morando em Olinda. Ela tem 15 anos. Na época, ela tinha 14. E eu estava acompanhando uma aula online dela. E a professora dela virou e falou assim, se algum de vocês que acredita em Deus, ou seja, naquele momento ela já deixou claro que ela não acreditava, ela é professora de história. Vocês acham mesmo que existe um Deus que pode todas as coisas e que fala, dá uma ordem, todo mundo tem que cumprir? Eu louvei ao Senhor naquele momento, porque a minha sobrinha ela é muito tímida, então o quanto menos ela puder aparecer na aula online, ela é o que ela aparece. Mas ela abriu o microfone e falou assim, eu acredito. E nós estamos o tempo todo sendo encostados na parede. E seremos ainda mais. Por quê? Levados a negar, levados a entrar num desânimo. Será mesmo que Deus vai te ouvir? Será mesmo que Deus vai te atender? Você está buscando isso há tanto tempo, será que seu Deus está te ouvindo? Será que esse Deus realmente existe? E isso nós não precisamos ir longe. Às vezes, com os nossos próprios familiares, nós ouvimos isso. Jó ouviu da própria esposa, não é? Muitas vezes no trabalho, fora de casa, né? Mulheres que trabalham... eu falo sempre assim, amadas, que se alguém pergunta para mim, você trabalha? Eu falo, eu não trabalho fora de casa, né? Porque em casa a gente tem muita responsabilidade, a gente já tem muitos afazeres, então a gente trabalha também, né? E as mulheres que trabalham fora de casa, muitas vezes podem, os homens também, podem experimentar essa perseguição de que maneira? Falta de flexibilidade. Às vezes, por você ter uma crença cristã, você vê que você é separado. Você vê que as pessoas falam assim, não, para você não. Ou então,
a cobrança excessiva. Há momentos que não você... Aquele lá não. Porque senão ele vai falar o que não precisa falar. É excluído. Isso é perseguição. Na faculdade, né? O ano passado, estava conversando com algumas jovens lá da igreja, que a gente acompanhava as jovens lá, os jovens, e elas falando assim, tia, na faculdade a gente fica excluído. Porque a gente não participa de chopada, de festa, de churrascada, né? A gente não quer participar disso. Então, na própria sala de aula, eles já excluem a gente também. Já fica a gente mais de lado, então às vezes não quer fazer trabalho junto, quando é trabalho de grupo. Às vezes não quer nem conversar. Por quê? Porque é diferente. E as pessoas vêm e já excluem. Isso é uma maneira de perseguição. Porque muitos adolescentes dentro da igreja, mediante essa situação, fazem o quê? Cedem. Não, eu não quero ficar excluído. Eu preciso me enturmar. Eu não quero ficar de fora. Não é? Quantos pais enfrentam dificuldades em conduzir os filhos nesse sentido? Por quê? Porque os filhos acabam indo para essa situação, acabam se envolvendo para não serem excluídos. Para não ficarem de fora, para não sofrer deboches, né? E quando nós vemos toda essa situação, Jesus ele já estava nos advertindo quanto a isso. Também nos círculos de amizades, com acusações, apontamentos, intolerância. E quando nós vemos essa situação, eu preciso me lembrar de que eu não posso fraquejar. Eu não posso me desanimar. Eu preciso seguir em frente. Porque como nós lemos no versículo 10, o reino dos céus já é daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Amém? Então, nesta noite, eu preciso, antes de falar sobre ser sal, ser luz, que a luz do Senhor brilhe em mim, eu preciso lembrar quem eu sou em Cristo. Eu preciso lembrar que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, eu não posso parar. Porque o reino dos céus já é garantido para nós, se nós perseverarmos. Amém? Mediante a fé, mediante a confiança. E eu entendo que o meu perfil, ele precisa refletir Cristo o tempo todo. Amém? Então, quando nós lemos do versículo 13 ao 16, aí a gente vê Jesus, ele vem falando sobre o caráter do cristão e do comportamento do cristão no mundo. Então, naquele momento, ele já ensinou sobre como deveria ser o caráter, e agora ele fala assim, olha, vocês devem se portar assim no mundo e na sociedade. Porque o cristianismo, ele envolve relacionamento. Não tem como eu ser cristão individualmente, assim, isolado. Isolado, não tem como eu viver o cristianismo. Então, agora Jesus ele vem falando, olha, vocês são o sal da terra. O sal da terra. O sal, nós vamos ver algumas propriedades, né, do sal. Nós precisamos lembrar que quando Jesus ele fala ali com os discípulos que eles são sal, quando ele lembra do sal, naquela época não tinha geladeira, né? E como já foi lembrado pela Poliane, o sal, ele tem a função de impedir a putrefação. O apodrecimento do alimento, da carne, de modo geral, né, era muito usado naquele tempo. Então, Jesus ele está no momento em que não se tinha geladeira. Vamos lembrar bem disso. Então, a função do sal era extremamente importante. Não, vamos pensar na carne, não vamos nem pensar em outros animais, apesar que tinha azeitona, outros alimentos também que eram usados. Mas o sal, ele era usado, uma das medidas, uma das funções dele, para que o alimento não entrasse em putrefação. Para que o alimento não apodrecesse. E quando Jesus fala, vocês são
o sal da terra, Jesus ele está remetendo a sermos algo que deveriam atuar e impedindo o apodrecimento moral da sociedade. Amém? Olha só, quando a gente pensa o sal impede o apodrecimento da carne. Se eu sou sal, eu preciso agir impedindo o apodrecimento moral da sociedade. Eu vou conseguir fazer isso na sociedade inteira? Não, mas eu consigo fazer. Onde eu trabalho, eu consigo fazer na minha casa, eu consigo fazer na vida do meu filho, eu consigo fazer na minha família, eu posso fazer na minha igreja. Onde o Senhor me colocar, eu consigo fazer aqui no Rio de Janeiro. Se eu estou aqui, eu consigo fazer onde o Senhor me enviar. Porque se eu entendo que o Senhor me chamou para ser sal da terra, onde quer que eu vá, eu preciso salgar. Onde quer que eu vá, eu preciso ser usada para impedir o apodrecimento moral da sociedade. É muito profundo isso, nós entendermos que Jesus, ele não falava nada por acaso. Ele não falava nada por casualidade. Ele não falava assim, de repente, né? Não. Ele tinha um propósito em tudo. E quando nós entendemos isso, quando nós vemos que precisamos agir de modo a impedir o apodrecimento moral da sociedade, eu preciso lembrar como eu posso, pensar como eu posso fazer isso. Uma das maneiras, amados, é dentro da nossa própria casa. Isso começa no lar. Quantos lares desestruturados que nós temos visto, quantos lares, quantos filhos que não têm prazer em estar em sua casa, porque os pais não mostram um bom relacionamento, porque os pais não vivem de modo que abençoe aquele filho. E aquele filho vai crescer e a chance dele se tornar uma pessoa desestruturada, uma pessoa que não quer saber de Cristo, uma pessoa que se deixa levar e vai buscar os prazeres do mundo, é muito grande. Por quê? Porque ele não teve uma base em casa. A família, os pais, não puderam dar essa base para ele. Então, mulher, quando eu vejo que eu preciso impedir a putrefação, eu preciso ser agente impeditivo do apodrecimento, da deterioração moral da sociedade, eu preciso levantar alguns aspectos. Agora falando especificamente para as mulheres, mas os homens tomem assim sua posição também e se encaixem dentro disso. A mulher ela precisa se enxergar diante disso, primeiramente, como filha. Porque se eu falo que começa num lar, começa em casa, para quem não é casada, ou mesmo para as que são casadas, um dia foram filhas. E eu preciso entender que a honra aos pais tem que ser algo patente em mim. Tem que ser algo que as pessoas olhem e vejam. Tem que ser algo que o meu filho, hoje, eu que já sou casada, ele olhe para mim e veja que eu honro os meus pais. A adolescência é uma fase em que muita gente vira assim e fala, né? Aborrecente, chato pra caramba, meu Deus, insuportável. O que você está passando pro seu filho? Adolescente? Não quero estar perto de você, ninguém vai querer, porque você é insuportável. Ai, brincadeirinha. A palavra proferida, ela tem um peso muito grande, amados. E eu preciso, como pai, como mãe, entender que o que eu lanço sobre a vida do meu filho precisa ser abençoador. E filhos, filhas, as mulheres elas precisam ser ensinadas a entender que a honra ao pai e à mãe
Precisa ser algo que exista o tempo todo em sua vida. Ah, mas o meu pai e a minha mãe não me entendem. O mundo fala isso. O mundo fala que os pais não entendem os filhos adolescentes. O mundo fala que pai e mãe é chato. O mundo fala que o adolescente tem que ter o seu pensamento crítico. O mundo fala que o adolescente tem que ter sua opinião. O mundo fala que o adolescente tem que aprender a ter suas opiniões e se posicionar. Mas eu digo hoje, o adolescente ele precisa de um bom suporte familiar. O trabalho que a Anne e o irmão Gidiel estão fazendo aqui com os adolescentes está sendo um trabalho, gente, maravilhoso. Sabe por quê? Não é só porque eles estão se dispondo. É porque eles são pais e eles estão se importando. E cada pai de adolescente, eu não conheço os pais, se a maioria está aqui ou se alguns estão aqui, dos adolescentes que têm participado. Se envolva-se. Porque se você se envolver, a chance de o seu filho te honrar vai ser muito maior do que se você simplesmente deixar na porta e ir embora, ou se você simplesmente falar assim, filho, você tem que fazer assim. Ou então você fala assim, você quer fazer, você faz, você não quer, não tô nem aí. Não, o adolescente ele não tem essa capacidade ainda não, embora o mundo queira dizer que ele tem, ele ainda não tem, gente. Ele está em transição. Eu não posso deixar que o adolescente seja infantil, porque ele não é mais criança, mas também eu não posso lançar sobre ele uma cobrança, lançar sobre a menina uma cobrança de mulher. Ela precisa aprender a ser mulher. O rapaz, ele precisa aprender a ser homem e o papel do pai e da mãe é fundamental nesse processo. A presença do pai e da mãe é fundamental neste processo. Então, quando nós vemos a honra, mulher, menina, adolescente, jovem, você precisa entender que o mundo não está certo sobre o que ele fala dos pais. Embora encha os olhos, pareça brilhar, não. A palavra diz, nós já lemos hoje, honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. E você não irá se decepcionar em honrar seus pais. Aqueles que viveram uma vida de honra aos pais, mulheres que viveram, que estão aqui, que viveram uma vida de honra aos pais, eu tenho certeza que não se decepcionaram. Esse final de semana estava na casa, essa semana passada estava na casa dos meus pais. E tiveram duas situações em que a minha mãe, eu estava na casa dela, né? Ela falou, faz assim. E a primeira vez eu falei, tá bom, faço. E depois que eu vi o desenrolar da situação, eu falei assim, mamãe, graças a Deus que eu fiz do jeito que a senhora mandou, porque valeu muito mais a pena. E depois, no outro dia, ela falou e eu contestei de primeiro. E depois eu falei assim, não, vou fazer do jeito que ela falou. E mais uma vez, eu só colhi bom fruto. Por quê? Honra. Honra. E quando nós aprendemos isso em casa, quando isso é ensinado em casa, os pais também colhem bons frutos, amém? E nós vemos uma sociedade onde os valores cristãos vão sendo incutidos. E nós temos ainda uma porção da sociedade onde nós vemos que a presença do Senhor é real, amém? Mulheres, outra maneira de nós impedirmos a deterioração moral da sociedade, mediante o nosso esposo. Eu peço muito a Deus para que Ele me ajude a enxergar sempre isso e me policiar quanto a isso, que eu vou dizer agora. Nós temos visto, e no meio militar, eu tenho visto, mais acentuado, porque é onde eu estou, inserida, onde eu consigo perceber mais.
uma porção não muito pequena, dentro assim dos meus relacionamentos, de maridos que estão doentes. Estão doentes porque têm recebido sementes que têm gerado adoecimento. E muitas vezes essas sementes são lançadas pelas próprias esposas. Aí vocês, esposas, podem virar para você assim, mas nosso fardo é pesado. Não estou dizendo que é leve. Sou esposa de militar. Mas enquanto mulher cristã, eu preciso escolher fazer uma boa semeadura. Sabe por quê? Porque eu vou desfrutar da colheita. E quando eu faço uma boa semeadura e eu tenho uma boa colheita, eu estou já atuando de modo que aquela porção não se deteriore. Compreende? Quando eu, diante do meu marido, eu escolho semear vida na vida dele, nós vamos passar a ter esposos sadios, esposos que têm prazer em estar dentro dos seus lares, esposos que vão ministrar na vida de outros esposos, esposos que vão trazer vida para dentro do lar. Por quê? Porque a cada dia eles têm recebido semente de vidas. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher que é sal, a mulher que faz a diferença, a mulher que traz sabor para a vida do seu esposo, ela faz a diferença, ela traz vida. E nós passamos a ter um lar saudável, um casamento saudável. Um casamento saudável, os filhos serão saudáveis. Mas o meu esposo não é cristão. O meu esposo ainda não se entregou para Jesus. A palavra em 1 Pedro é bem clara. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Conheço pessoas bem próximas de mim, que eu sei que a luta é grande. Mas, minha amada, é a palavra. Se eu falar assim, não, essa parte eu vivo e essa não. Ah, mas você está me ensinando isso aqui, mas e aquilo lá? A palavra é uma só. Eu preciso viver ela por completo. Eu preciso compreender que ela é completa. E se a palavra fala para a mulher que o marido, falando para as mulheres, se o marido ainda não se entregou a Jesus, se o marido ainda não teve a sua experiência, ainda não vive uma vida rendida aos pés de Jesus, que o seu comportamento, que as suas atitudes, não precisa nem de palavras, que ela venha santificar o seu marido, ou seja, semeando vida. Amém? O nosso papel também na vida dos filhos, sendo exemplo, impedindo a podridão na vida dos filhos. Impedindo que a podridão, nós já falamos, tanto na adolescência quanto na infância. Quando eu olho para o meu filho e eu decido ser um exemplo para ele, eu decido, o meu filho vai olhar para mim e ele vai ver Cristo em mim. Ele precisa ver Cristo na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, na minha maneira de cozinhar, na minha maneira de limpar a casa, na minha maneira de lavar roupa, na maneira de arrumar a cama. Ele precisa ver Cristo em mim o tempo todo. Ou o sal salga só quando a gente quer. Não, o sal na menor porção ele faz diferença. Então, em qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu preciso ser exemplo para a vida do meu filho. Ah, mas então você está falando que eu tenho só que olhar para dentro de casa e viver só para dentro de casa? Eu não posso ter minha vida, eu não posso ter minha profissão, eu não posso ter minhas vontades feitas. Eu quero igualdade. Às vezes, o pensamento até vem meio que de encontro com o do mundo, igualdade e ser honrada e ter poder igual aos homens. Quando eu vou lá em Gênesis, não precisam abrir não.
Quando eu vou lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. A igualdade já está aí. Eu não preciso querer me igualar ao homem, por qualquer outro meio. O Senhor, Ele já nos criou igualmente. A mesma porção do Senhor que há no homem, há na mulher. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Amados, o mundo, as mulheres estão sofrendo muitas vezes porque ainda não compreenderam isso. Porque ainda buscam algo que não enxergaram. A igualdade, ela não virá de outra maneira a não ser diante do Senhor, entendendo que todos foram criados à imagem de Deus. Quando, às vezes pensa, né? Mas nós queremos ter poder igual o homem. O poder que a mulher cristã, ela precisa querer. É o poder no Espírito Santo de Deus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. O poder que nós precisamos querer, que nós devemos querer, é o poder que vem do Espírito Santo de Deus, que enche as nossas vidas, que nos traz alegria, que nos traz mansidão, domínio próprio, temperança, né? Domínio próprio, que nos traz a paz, que nos traz a benignidade, a longanimidade que nós precisamos para lidar com os nossos filhos no dia a dia. É o Espírito Santo de Deus em nós quem vai fazer essa diferença, quem vai trazer esse poder, o verdadeiro poder que nós precisamos. E quando nós fizermos isso, nós estaremos trazendo sabor a este mundo tão insípido, a este mundo tenebroso, nós sim podemos dizer. E como eu disse, o sal ele se destaca, meus amados, mesmo em pequena quantidade. A minha mãe, eu estava comentando com ela, ela falou assim, olha, antigamente, quando matava porco, no interior, né? Matava o porco e passava bastante sal. Algumas partes iam ficar de molho lá né? Ia ficar na gordura. E outras partes, como o toucinho, por exemplo, né? Em Minas faz muito torresmo, elas ficavam penduradas assim. Tinha o fogão a lenha, normalmente ficava em cima do fogão a lenha, tinha uma trava assim, e ficava lá. Só que tinha bastante sal. Porque mosca tinha, como sempre, né? Chega nesse tipo de alimento. E ela fala assim, às vezes, se ficava uma parte sem pegar o sal, apodrecia. Ou seja, olha a diferença que uma pequena quantidade de sal pode fazer. Naquele lugar que não tinha pegado o sal, apodrecia. Ou seja, o contrário também acontece. Um pouquinho de sal que a gente já coloca na comida. A gente não fala assim, ó, tô sentindo um pouquinho. A gente sente. Agora, quando não tem sal nenhum, a gente também sente que não tem. Ou seja, na menor quantidade se faz a diferença. Às vezes a gente pensa, mas é tão pouco que eu faço, mas vai valer a pena o que você fizer. O que você se dispor a fazer vai valer a pena. Seja na sua casa, seja na igreja, seja na vizinhança, seja onde quer que você esteja. Se você se dispor a fazer a diferença, a salgar, pode ter certeza que o trabalho não vai ser em vão. Amém? E o sal, ele dá o sabor. Sem o cristianismo, esse mundo seria insípido. Se a gente olhasse o mundo sem o cristianismo, ele seria totalmente insípido. Porque o cristianismo, ele vem e ele traz o sabor. O cristianismo, ele vem e faz a diferença através de nós. Quando nós levamos a palavra do Senhor, quando nós levamos o evangelho, quando nós acolhemos
quando nós amamos, quando nós perdoamos, nós estamos vivendo o cristianismo. E nós estamos levando sabor a este mundo tão insípido. Porque quando nós olhamos para o mundo e nós vemos que as pessoas estão em constante busca por prazer, as pessoas estão em constante busca de satisfação, e ainda, né, é na moda, nas comidas, é nos passeios, é nas viagens. E momento após momento ainda continuam buscando e buscando. Por que continuam buscando? Porque ainda não tem o sabor na sua vida. Não sei se vocês já vivenciaram isso. Às vezes, né, chega um final de semana, você não precisa sair, você não precisa fazer uma comida diferente, você está ali com a sua família, você às vezes faz um culto doméstico, às vezes você louva ou você assiste um filme e você está com a sua família, a presença do Senhor é real no seu lar. Você não precisa de mais nada. Por quê? Porque o sabor já está na sua vida. Amém? Você já tem aquilo que faz a diferença na sua vida. E você não precisa de mais nada, você não precisa ir buscar em coisa alguma. Mas quando nós olhamos para o mundo e nós vemos tantas pessoas indo para as drogas, por exemplo, em busca de um sabor, em busca de algo que traga, que faça a diferença para a sua vida. Nós precisamos entender que a diferença, ela deve partir de nós. Nós, hoje, estamos aqui, que já tivemos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que já fomos justificados, santificados. Nós precisamos fazer a diferença em todo o tempo. Vocês já perceberam quando vocês chegam assim, tem alguma roda de conversa, né? Pensa aí, na escola, na faculdade, no trabalho, ou até com os familiares, às vezes que não sejam cristãos. E você chega e a conversa muda. Vocês já perceberam isso? Já vivenciaram isso? Meu amado, quando isso acontece, já é você fazendo a diferença. Porque se você chega e a pessoa muda o jeito de falar, ou muda o assunto, porque você é cristão e ele chegou, aquele momento ali você já deixou de... Você já contribuiu para que a deterioração ela diminuísse. Consegue entender? Naquele momento, se estava se falando homens, né, por exemplo, chega, o André às vezes comenta, mas se comenta sobre o que se fala. E, por exemplo, falar de pornografia, falar de mulheres, falar de mulheres avantajadas e por aí vai, é comum na roda de homens. E se você, homem, chega numa roda dessa e a conversa muda, pode ter certeza que você já está sendo sal. Porque naquele momento em que aqueles homens pararam de falar sobre isso, a deterioração diminuiu. Por aquele tempo, a deterioração parou. Amém? E nós, como mulheres, devemos continuar sendo assim, onde quer que a gente chegue. Hoje há uma facilidade muito grande em se falar mal do esposo. Ah, mas... Não, gente, isso não é só falar só pessoas do mundo, não. Já ouvi roda de mulheres cristãs falando, nossa, mas que meu marido, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o que lá mais. E uma vez eu ouvi um conselho que eu sigo por toda a minha vida. Mulher, você não deve despir o seu marido na frente de ninguém. O que é despir o seu marido na frente de alguém? É falar aquilo que você não tem o consentimento dele para falar. É falar aquilo que, se ele estivesse perto, ele se envergonharia de você falar. É falar aquilo que não honra o seu marido. Então, nós precisamos entender que quando nós temos atitudes que honrem o nosso esposo,
nós estamos fazendo a diferença, por menor que seja. Não pense que, é pouca coisa. Não. A menor diferença que você possa fazer. Às vezes eu ouço pessoas falando comigo assim, lá em Olinda, teve uma menina que falou assim, tia, eu lembrei um dia uma coisa que a senhora falou comigo e eu nem lembrava que eu tinha falado isso com ela. Outro dia eu fui falar com uma outra pessoa e ela falando assim, um dia você falou isso para mim e eu não esqueci. Falei, glória a Deus que foi coisa boa, né? Porque ela falou assim, você falou isso e me marcou. Foi uma conversa breve, mas foi sobre um assunto que para ela foi importante. E naquele momento, eu fui sal na vida dela. E se eu não tivesse tido esse tipo de atitude, eu poderia ter sido podridão. Então eu tenho que tomar cuidado com o que sai da minha boca. Amados, eu falo muito, né? Vocês são luz. Vamos seguir, senão não termino. Estão com sono já? Não. Vocês são luz do mundo. A luz, ela vem para trazer claridade, para iluminar as trevas, a escuridão. Quando Jesus fala, vocês são luz do mundo, por que ele estava falando? Porque no mundo há trevas, no mundo há escuridão. E ele fala para os discípulos, vocês são luz. Ou seja, neste mundo, vocês vão iluminar, vocês vão clarear, vocês vão dissipar as trevas. Olha só a coisa maravilhosa que Jesus fala sobre as nossas vidas. Onde quer que a gente chegue, que a gente traga a luz. A luz permite a visão. Ela revela o que está encoberto. Em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, no versículo 13, fala, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Nós precisamos tornar visíveis todas as coisas, inclusive o pecado encoberto. Vocês já perceberam quando, quem tem filhos, quando às vezes você ensinou, você já ensinou, você já falou, você já explicou ao seu filho, e de repente ele tem um comportamento que você sabe que ele teve um comportamento que não estava adequado, ou seja, ele pecou lá. E passa um tempinho, você dá um tempo para ele, e ele chega e fala assim, mamãe, o papai, eu fiz isso, mais ou menos assim, tal, né? Olha só, você não brigou, mas você já tinha ensinado. Você já tinha sido luz na vida dele. E naquele momento em que ele chega para você e confessa o pecado dele, é você sendo luz, trazendo visível o que estava encoberto. E quando eu digo que a gente começa em casa, é assim. Se eu quero que o meu filho ele seja transparente, ele não minta, ele não engane, eu preciso ser exemplo para ele. Eu preciso ser luz na vida dele. E eu preciso ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque prestem atenção agora no que nós vamos ler. Jesus, em João 8, ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. E quando a gente vem em Mateus, no versículo 14, ele fala, vocês são a luz do mundo. O que isso significa? Nós somos luz somente mediante um relacionamento com Jesus.
Eu não vou brilhar, não vou iluminar, não vou clarear nada se eu não tiver um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. Se eu não tiver um relacionamento íntimo com aquele que é a própria luz. Quando Jesus vira e fala para os discípulos, vocês são a luz do mundo. E quando a gente olha em João, ele fala, eu sou a luz. Jesus está dizendo, pelo relacionamento de vocês comigo, porque eu habito em vocês, porque vocês estão comigo, vocês são a luz do mundo. Então eu preciso viver de modo que essa luz brilhe em mim. Essa luz seja norteador na minha vida, amém? Eu não posso deixar o meu relacionamento com Cristo em nenhum momento. Eu não posso deixar de lado a Bíblia. Eu não posso colocar nenhuma coisa em prioridade antes do meu relacionamento com o Senhor. Estava conversando com a minha mãe numa situação e ela falou assim, mas e aí, né? Como que a gente faz? Falei para ela, leitura da palavra e oração, mamãe. A leitura da palavra, a meditação na palavra é o meu alimento, é o que alimenta o meu espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, eu estarei fraca. Se eu não me alimentar da palavra, o que eu vou passar é de mim mesmo. E isso não alimenta ninguém. Isso não ilumina ninguém. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não reflito o Senhor porque eu não tenho um relacionamento íntimo com Ele. Então o que eu vou falar vai ser de mim mesma. Então eu não vou compreender o que Ele fala. Eu não vou compreender o que Ele quer que eu faça. Então a minha vida vai ser vivida meio que em vão. Porque o propósito que Ele tem para a minha vida, eu não estarei cumprindo. Como mulher cristã, eu preciso iluminar a vida de quem convive comigo. Como? Refletindo o próprio Cristo. Mais uma vez, é fácil? Não, mas não é impossível. Eu preciso andar na contramão do mundo? Sim. Tudo aquilo que o mundo tem pregado para a mulher, ou praticamente tudo, amadas, nós precisamos rever. Eu não posso confiar. Eu não posso seguir. Nossa, você está sendo radical. Infelizmente, não. Porque o que o mundo tem pregado para a mulher tem vindo, se não tudo, quase tudo, ao contrário do que a palavra me traz. Para que eu seja como mulher cristã. Mulher que teme ao Senhor. Mulher que reflete a imagem do Senhor. Mulher que vive um relacionamento íntimo com o Senhor. Não é o mundo que vai ditar o meu comportamento. Você, para quem, trabalha só em casa, não tô menosprezando não, viu, amados? Para você que trabalha em casa e vem alguém e fala assim, mas você não vai trabalhar, não vai sair, não vai trabalhar, não vai... Eu estou investindo na vida do meu esposo e na vida do meu filho. Quando o Senhor permitir que eu vá, se Ele quiser que eu vá, eu vou. Enquanto Ele permitir que eu possa ficar em casa, eu vou ficar. Enquanto isso, eu vou refletir Cristo no meu modo de falar, no meu modo de agir, no meu modo de pensar. E quando eu vou para o versículo 14, na parte B, onde está escrito, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, no 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Aqui Jesus reforça a importância de nós compreendermos quem somos nele. Uma cidade no monte, todos veem. A lâmpada, ela foi feita para colocar no alto. Se aqui não tivesse nenhuma lâmpada no alto, teria luz aqui? Se as luzes fossem todas baixas, teria uma certa claridade.
Mas nós não teríamos essa claridade. Porque ela foi feita para estar no alto. Quando a palavra fala, ninguém coloca debaixo de um alqueire ou debaixo de uma vasilha, não é onde que se coloca que é Jesus quer ressaltar aqui. O que ele quer ressaltar é que ninguém acende uma luz para escondê-la. Deixa apagada. Mas se nós somos luzes, se Jesus nos chamou para sermos luzes, nós temos que estar em lugar que todos vejam. Eu vou me exibir, eu vou ter a glória, eu vou chamar a atenção. Não. Eu vou refletir a luz de Cristo. Eu vou refletir Jesus em mim. Eu vou estar onde Ele quer que eu esteja. Eu vou fazer conforme Ele quer que eu faça. Amém? Não faz sentido. Não faz sentido se colocar uma luz onde ela não será vista. O Senhor, às vezes, Ele te deu um talento. O Senhor, às vezes, Ele te deu bens. Ele te deu algo para que você usasse para a glória dEle. Para que você iluminasse através disso. E eu queria perguntar para você, você tem escondido a sua luz? Como você tem usado tudo o que o Senhor já te deu? Bens, vida, talentos. Você tem colocado no alto ou você tem escondido debaixo de uma vasilha? Hoje você está aqui. Amanhã, o ano que vem, você não sabe onde você estará. Como você está disposto a deixar que essa luz brilhe? Não esconda. Não coloque a sua candeia. Não coloque a sua luz debaixo de uma vasilha. Hoje nós vemos de uma maneira mais e mais forte que a mulher cristã ela precisa andar na contramão do mundo. E como eu disse, no mundo há trevas. Já estou terminando, amados. No mundo há escuridão. Eu preciso ser luz. Se no mundo há trevas, mulheres, digam, eu sou luz. Porque Cristo está em mim e eu vou refletir essa luz onde quer que eu esteja. Eu vou sim fazer a diferença. Eu vou ter o prazer em colocar uma mesa. Eu vou ter o prazer em falar com os meus filhos, em ensinar o meu filho, em ouvir o meu esposo, em orar pelo meu esposo, em ser submissa ao meu esposo, porque a mulher cristã, ela entende o verdadeiro conceito da submissão. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas a mulher cristã, ela entende o verdadeiro significado da submissão. Então, você é submissa? Sim, eu sou. Porque eu entendo o verdadeiro significado da submissão. E isso vai na contramão do mundo. Então, no versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a vossa luz. Eu preciso ser, mulheres, para que a luz brilhe através de mim, para que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para isso eu preciso ser disciplinada. Eu preciso amar o meu lar. Eu preciso cuidar do meu lar. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso amar o Senhor acima de qualquer coisa. Eu preciso compreender quem eu sou nele e quem ele me chamou para ser. Para que a luz brilhe em mim. Amém? Para que a minha luz brilhe. E no finalzinho, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando isso acontecer, quando nós fazemos a diferença, todos percebem. Vocês já perceberam? Que Jesus seja o nosso parâmetro e que o Pai seja glorificado. Nós precisamos lembrar nesta noite que nós precisamos fazer a diferença e pode ter a certeza, onde quer que você vá, a mínima diferença que você fizer, todos vão perceber. E Jesus precisa ser sempre o nosso parâmetro
para que o Pai seja glorificado, não para minha glória, não para o meu para exibicionismo, não para que eu receba parabéns, não para que eu seja glorificada, mas para que o Pai seja glorificado através de mim. Amém? Perdão, passar do horário, amados, mas eu queria nesse momento fazer uma oração com vocês e que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor neste momento, pedindo para que Ele nos ajude. Porque, como eu disse, em momento nenhum eu falei que isso é fácil. E a tendência é ser cada vez mais difícil. Mas que o Senhor nos capacite a isso, amém? Oremos. Deus querido e amado, maravilhoso, eterno Pai. Como é bom saber que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos capacita para essa missão, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, que hoje foi ministrada ao nosso coração, que assim como o Senhor um dia, amado Jesus, capacitou os discípulos, ensinou os discípulos e nesta noite nós temos mais uma oportunidade de ser ensinados pelo Senhor através da Tua palavra. Eu peço que o Senhor mova em nós com o teu poder, com a tua unção e que nós possamos ser forjadas. De modo especial, eu peço que o Senhor capacite essas mulheres que aqui se encontram. Mulheres que são esposas, mulheres que são filhas, mulheres que são amigas, mulheres que são referências onde elas estão, ó Deus. Pai, que o Senhor capacite a cada uma para que elas sejam luz, para que elas sejam sal, para que a luz delas brilhem e façam a diferença onde quer que elas estejam, ó Deus. Pai querido, que o Senhor possa acalentar o coração de cada um. Que diante da angústia e da aflição, que o Senhor, Espírito Santo, seja o consolo. Amado Jesus, que o Senhor fortaleça e forge a cada uma para a batalha, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti como irrepreensíveis, como incorruptíveis, ó Deus, e que a cada dia nós possamos glorificar o Senhor através das nossas boas obras. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.